Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Neste sábado, o Outro Olhar vem do sul do estado, de um dos municípios mais tradicionais e queridos do Rio Grande do Sul, a nossa doce Pelotas. E esse olhar vem de quem conhece e administra a cidade já há 8 anos, sem contar também o período que foi vice-prefeita do ex-prefeito Eduardo Leite. A nossa convidada é a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, do PSDB, ela que também é atual presidente do partido no Rio Grande do Sul e uma das vice-presidentes nacionais da sigla. Nós vamos falar de Pelotas, é claro, da situação do município como um todo e também de como vem enfrentando esses efeitos da enchente. E vamos falar também de política, afinal estamos em ano eleitoral diante de uma presidente de partido. A Paula, além de prefeita em segundo mandato, ela é doutora em letras pela URGS, professora na Universidade Federal de Pelotas desde 1993. Prefeita Paula, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Kleber. Tudo bem, dentro de um contexto, né, bem difícil que a gente está vivendo, mas já passamos pelo pior, né, pelo momento mais crítico aqui em Pelotas, então acho que já dá para dizer que estamos bem, não tivemos nenhuma perda, né, de vida, não deixamos ninguém para trás, estamos conseguindo enfrentar esse momento, né, de uma forma um pouco mais serena, né, ou menos dramática do que outras regiões e outros municípios do estado, com os quais a gente se solidariza. Prefeita, dá um panorama aí de como essa vez pegou em Pelotas a enchente, que ponto chegou, até onde foi, e como é que a senhora e vocês aí lidaram com esse desafio. Sim. Olha, Kleber, foi a maior enchente da história, aqui como nas outras regiões do estado. Efetivamente foi, sentimos isso, os níveis da lagoa e do canal São Gonçalo aqui chegaram a patamares inéditos, sem precedentes, e isso causou muitos prejuízos, as chuvas causaram muitos prejuízos, inclusive em áreas não alagadas, né, na zona rural, prejuízo na agropecuária, mais de 100 milhões de reais de prejuízos, e muitas áreas atingidas, né, algumas áreas atingidas, a colônia, basicamente as áreas que ficam à beira da lagoa, e algumas áreas à beira do canal São Gonçalo, especialmente a colônia de pescadores E3, o Pontal da Barra, Laranjal, ali uma parte que é o chamado Valverde, algumas outras áreas da cidade. Mas a diferença é que aqui chegou mais tarde, né? Nós montamos a nossa sala de situação no dia 9 de maio, ainda não tinha, as águas não tinham ainda subido, né, significativamente. Quando chegou a enchente ao Guaíba, e atingindo Porto Alegre e a região metropolitana, acendeu aqui o sinal vermelho, nós percebemos que isso passaria por aqui, porque essas águas iriam procurar o mar, e o corredor para isso é a Lagoa dos Patos. Então, nós tivemos um tempo, né, e eu disse, a gente precisa usar esse tempo que tem a nosso favor, a gente precisa usar com sabedoria, com inteligência, com agilidade, com precaução, e foi o que fizemos, né? A gente chamou a universidade, os técnicos, pesquisadores, ouvimos todo o tempo a ciência, montamos uma sala de situação com muitas equipes, né, multidisciplinar, forças de segurança, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, várias secretarias, enfim, muita gente, e nos comunicamos, né? Tu que és dessa área, comunicação foi muito importante aqui, a gente teve total transparência com a população, fizemos um mapa de risco, assim, baseados no princípio da precaução. Se fôssemos pecar, seria pelo exagero, não pela negligência, né, não pela falta, pela omissão. Isso ficou claro desde o início. Passei a fazer lives diárias, franqueei o acesso da imprensa à sala de situação, eles tinham livre acesso a hora que quisessem, e isso nos deu muita credibilidade, né, com a população. E também usamos esse tempo para fortalecer eventuais vulnerabilidades do nosso sistema de contenção de cheias. Pelotas é uma cidade muito baixa e cercada por águas, né? Então, a gente tem diques de contenção, a gente reforçou esses diques em algumas áreas. Nós tínhamos investido bastante nos últimos anos, né,
desde o meu primeiro mandato, nas casas de bombas. O governador Eduardo, como prefeito aqui, fez uma coisa muito boa, que foi a criação da taxa de lixo. Nós não tínhamos. Então, a nossa autarquia de saneamento não conseguia, usava todo o recurso que tinha de água e das tarifas de água e esgoto, basicamente porque é mais elevado, que é a questão dos resíduos sólidos, do lixo. E com isso não conseguia investir em água e esgoto e muito menos em drenagem. O Eduardo conseguiu, uma briga grande, briga no sentido de, na disputa, convencimento na Câmara de Vereadores, e conseguiu aprovar a taxa do lixo no último ano dele, e eu fui a prefeita que colhi os frutos disso, né? Eu cheguei em 2017 com isso, com o SANEP conseguindo organizar suas finanças, a nossa autarquia, e podendo investir em água e esgoto e em drenagem. E na drenagem a gente investiu justamente na requalificação, reforma de casas de bombas e na aquisição de novas bombas. Então isso funcionou super bem agora, aqui nesse momento, e os diques foram reforçados, enfim, foi assim que a gente tratou, né, essa crise aqui. Ô, prefeita, e doravante, assim, em termos de prevenção, e claro com essa característica natural da Lagoa dos Patos como desaguadouro de todas essas águas gaúchas aí, né? Algo que vocês estejam estudando, vendo, que se possa mudar em termos de infraestrutura, enfim, para lidar melhor com isso, ou é saber lidar mesmo? Certamente nós vamos precisar investir mais, né? Mais no fortalecimento desses diques, talvez na elevação da altura do dique principal da cidade, no reforço, né? E talvez na requalificação mesmo do dique lá do Laranjal, dessa área do Laranjal que foi mais atingida. Nós tínhamos um dique que nós fizemos emergencialmente em 2015, que funcionou bem até então, enfrentou as enchentes do ano passado, de setembro do ano passado, foram muito. Aqui também foi forte, mas aquele dique conteve, mas nós vamos precisar ali de um reforço maior e estudar formas, né, de prevenção nas regiões que são aquelas realmente mais vulneráveis, que são a colônia de pescadores E3, Pontal da Barra, e algumas áreas, como as doquinhas, onde o pessoal vive para além do dique. Quer dizer, isso certamente implicará mudança, alteração, né, das moradias de muita gente, e, em outros casos, algumas soluções de engenharia bastante complexas, mas que a gente vai ter que começar a estudar. Vocês têm alguém ainda fora de casa, populações desabrigadas, ou como é que está isso? Sim, nós temos em torno de 250, 300 pessoas nos abrigos públicos, né? Desalojados devemos ter mais do que isso, certamente. Temos algumas áreas ainda, onde a água ainda não refluiu totalmente. Colônias E3, Pontal da Barra e algumas áreas de Valverde e das Doquinhas, são alguns bairros da cidade. Então, mantemos os abrigos. Hoje nós, aliás, nessa última semana, nós encerramos a sala de situação, concluímos o trabalho lá, mas continuamos o trabalho integrado no grupo de comunicação, que a gente vai trocando mensagens, né, e com todo esse grupo multidisciplinar que se criou. Mas a sala de situação já foi encerrada, porque a previsão do pessoal da matemática, né, da modelagem matemática da UFPEL, que colaborou muito conosco, é de que a gente leve ainda uma semana para realmente baixar bastante significativamente, 2 para praticamente baixar em todas as áreas, e provavelmente a gente volte à normalidade no final de junho, início de julho. Essa é a previsão. Prefeita, tirante a isso, né, queria te ouvir um pouquinho sobre Pelotas. A senhora está concluindo aí o segundo mandato, sucedendo o ex-prefeito, atual governador Eduardo Leite. Queria que a senhora desse aí, tanto quanto possível, né, no tempo que a gente tem, um patamar do legado que vocês construíram nesse tempo todo, a Pelotas que a senhora está entregando depois desse período, alguma eventual autocrítica. Quero entender como é que está a cidade hoje na sua avaliação e o trabalho que vocês fizeram aí politicamente. Certo. Pergunta, eu vou tentar ser breve. Pergunta que dá uma palestra, isso aí. Dá para falar 2 horas, mas vamos lá. Então, esse grupo político, né, que hoje tem o PSDB como protagonista, mas é um grupo político com muitos partidos, um grupo que se formou lá em 2005 com Bernardo e Fetter, e que teve uma capacidade sempre de renovação.
Depois do Fetter veio o Eduardo com que era um jovem, muito jovem, 27 anos, ele tinha, o mais jovem da história, prefeito, e uma pessoa que tinha uma história recente, digamos assim, na vida pública. E eu depois fui a primeira mulher, o Eduardo tinha uma aprovação de quase 90% e resolveu não concorrer à reeleição, aquilo também foi muito impactante na cidade, e colocou na sua vice, que era eu, a primeira mulher, foi eleita no primeiro turno, pela primeira vez também, e eu não tinha tinha trabalhado com o Bernardo, mas sempre nos bastidores da política, não tinha vida pública, assim, fui vice do Eduardo, e depois, então, eleita prefeita. Então, é um grupo que tem sabido se renovar, diferentemente dos outros grupos políticos aqui na cidade, que é uma cidade em que os nomes se repetem muito, não vou citá-los, mas, e com todo respeito a todos os nomes, na verdade, mas os partidos tinham dificuldade de renovação. E quando o nosso grupo conseguiu isso, isso foi um diferencial na cidade, vem sendo, e acho que a gente precisa preservar isso. E, ao mesmo tempo, foram governos, claro, eu sou suspeita para falar, mas eu me envolvi diretamente como vice do Eduardo, depois como prefeita, mas governos que também renovaram bastante a cara da cidade. O Eduardo, que é o estilo dele, do nosso governador, ele não é de botar o problema para baixo do tapete, ele é de enfrentar mesmo as situações polêmicas, difíceis, ele se colocou como objetivo principal do governo dele a reorganização da cidade. Pelotas era uma cidade muito desorganizada, o espaço público era meio que de ninguém, não tinha dono, a ocupação irregular do espaço público era uma característica da cidade, uma cidade com pouca fiscalização, com poucos espaços públicos qualificados. Ele trabalhou nisso e com muito foco na inovação em saúde. E com isso, fez uma gestão que teve no início muitas dificuldades, assim, até porque ele era muito jovem e tinha muitos problemas para enfrentar, as pessoas ainda não tinham aquela confiança, embora ele tenha iniciado com uma alta aprovação, mas faltava aquela história que dá segurança para as pessoas. Então ele enfrentou momentos bem difíceis, mas deu a volta, virou a chave, aliás, como fez no governo do estado, uma característica dele, entregou muitos projetos de requalificação, de recuperação de vias, investimento em infraestrutura, investimento em saúde, e essa reorganização da cidade que mexeu muito com a autoestima do pelotense. O meu governo, ele já foi focado em outra área. Quando eu assumi, Pelotas estava se tornando uma cidade muito violenta, então eu foquei muito no primeiro mandato na segurança pública. Meu projeto de governo era Pelotas mais humana e mais segura. Era hora de focar no social e focar na segurança. A gente também desenvolveu muitos projetos de infraestrutura. Eu dei sequência àqueles projetos do Eduardo, de requalificação de vias. Pelotas teve um déficit de infraestrutura durante muitas décadas. Empobreceu muito, era uma cidade rica na virada do século XIX para o século XX. Depois dos anos 30, foi empobrecendo, e perdeu capacidade econômica, e com isso o poder público também perdeu capacidade de investimento. Então tinha um déficit de infraestrutura, que ainda tem, muito alto, mas a gente vem buscando isso, suprir esse déficit. E foquei em segurança pública, e fizemos um projeto muito inovador, que é o Pacto Pelotas pela Paz, focado na questão de utilização dos dados da ciência, para definição das políticas públicas, as evidências científicas como pilares das políticas públicas, a integração, o trabalho coletivo. Foi um trabalho assim, que continua sendo realizado, mas que teve um sucesso muito grande, baixou em termos, nesses anos, agora, começou em 17, ele vem baixando perto de 80%, alguns até acima disso, todos os crimes contra a vida, os crimes patrimoniais, e nos deu uma capacidade, Kleber, que é muito interessante, aqui gerou uma cultura de integração entre as instituições. A gente conseguiu romper aquela coisa da desconfiança, da vaidade interinstitucional, e criamos, sobretudo, entre as forças de segurança, mas não só, Ministério Público, Poder Judiciário, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, agentes da Prefeitura, seja Guarda Municipal, agentes de trânsito, servidores,
um observatório de segurança, enfim, um modelo assim de muita integração para além do discurso, né? Se fala muito nisso, mas efetivamente, na prática do dia a dia. Isso nos ajudou muito no enfrentamento da pandemia, quando a gente precisou botar essas equipes na rua para orientar, para fiscalizar as pessoas. E agora, de novo, agora nessa crise climática, a gente formou essa sala de situação e foi muito fácil, né? Além disso, também dessa vez com a academia, que também foi importante lá na pandemia, mas a gente juntou esse grupo e eles saíram jogando, sabe? Foi muito fácil. E eu acho que eu atribuo boa parte também do sucesso que a gente teve, tanto lá na pandemia, né? Enfim, um sucesso relativo, mas enfrentamos. Sim, de gestão do problema. E agora também é isso, né? Então, o meu primeiro mandato foi muito focado nisso, né? E o segundo tem sido, na verdade, o segundo a gente tem enfrentado as maiores crises da nossa geração, né? Porque começamos com pandemia, já desde as eleições, enfrentamos aqueles 2 anos, 21 e 22, em que a saúde e essas questões todas estavam no foco, e agora mal respiramos um pouquinho e entramos na questão da crise climática, né? Então, foi um mandato diferente nesse sentido, a gente trabalhava muito para a geração de oportunidades, especialmente depois da pandemia, né? Criamos alguns projetos de microcrédito a juros zero, bairro empreendedor. A ideia era fazer de Pelotas uma cidade de mais oportunidades, uma cidade mais acolhedora, mas tivemos essas crises né, sem precedentes, que nos puxaram muito nas energias, mas, enfim, o que eu posso dizer, e como eu te disse, sou suspeita, claro, mas eu acho que vamos entregar uma Pelotas melhor do que a que recebemos, que eu acho que é a missão de todo o governo, né, e de todas as gerações. A gente tem que entregar algo melhor do que aquele. Cada um faz a sua parte, eu acho que cumprimos a nossa. Isso não quer dizer que eu não tenha frustrações, que eu não, né, teria gostado de fazer mais entregas, né, mas, enfim, a gente fez bastante, eu tenho bastante orgulho do trabalho que a gente vem fazendo. Prefeita, tu e o Eduardo, então, estiveram juntos na gestão, desde o governo Bernardo e também no governo Fetter, né? Ali que vocês se aproximaram, como é que foi essa construção, esse legado desde lá? Nos conhecemos, sim, no governo Bernardo. Eu fui chefe de gabinete do Bernardo, né? E o Eduardo tinha 19 anos, tinha sido a primeira eleição dele, ele fez uma votação muito boa, suficiente para eleger um vereador em Pelotas, com sobras, mas não se elegeu por conta da legenda. E foi convidado, ele já era PSDB, ele foi convidado para ser chefe de gabinete do secretário de governo, então trabalhávamos no Paço Municipal. Depois o Bernardo acabou tendo problema de saúde, precisou renunciar ao cargo, eu voltei para a universidade, mas o Eduardo seguiu aqui e acabou se tornando chefe de gabinete, é o mesmo cargo meu, não imediatamente, mas um pouco depois, chefe de gabinete do prefeito Fetter. Naquele mandato, um vereador foi cassado, ele acabou assumindo, se elegeu vereador, né, e aí foi presidente da Câmara. Enfim, e nós convivemos, então, naqueles meses, naqueles 11, um ano mais ou menos que eu fiquei aqui, e aí ele também, na prefeitura, fizemos uma amizade, e ele em 2011, eu estava fazendo doutorado fora do país, e ele me encontrou e me disse que ia ser candidato, queria muito ser candidato a prefeito, e sonhava que eu pudesse ser a vice dele. Eu até ri naquele momento, a minha vida estava muito fora da política, mas aquilo, de alguma forma, reacendeu em mim, né, aquele gosto pela política. Quando eu voltei do exterior, eu procurei meu partido, que na época era o PPS, e aquelas coisas, parece que estava escrito nas estrelas, porque não é fácil essas coisas, a pessoa não decide, você candidata a vice, não. Mas acabou que tudo, né, confluiu para essa união entre nós, em 2012, e aí nos elegemos prefeito e vice-prefeito naquela eleição. Certo. Ô, prefeita, e o próximo prefeito, qual vai ser o principal desafio dele aí? Eu acho que agora a gente precisa de alguém com uma capacidade, assim, focada na geração de riqueza, na geração de renda. Eu tenho falado muito, Kleber, agora, sou presidente nesse momento da Associação dos Municípios da Zona Sul, e que a gente aqui, essa crise climática, ela tem servido para algumas reflexões, e tem que servir para alguns aprendizados, né? E nós aqui, a nossa região, ela sofreu menos.
ela tendo sofrido menos do que outras regiões do Estado, ela tem que se colocar ao lado do governo do Estado, e temos feito isso. A gente quer criar uma agência de desenvolvimento para ajudarmos o Estado nessa recuperação. Nós sempre fomos uma região, como eu disse, desde a metade do século XX, mais deprimida no Estado, e acho que agora, né, essa capacidade de resiliência, a capacidade de adaptação e de superação das mudanças climáticas, isso vai ser cada vez mais um diferencial competitivo. E a gente já tem falado sobre isso. Eu tenho 7 meses de governo. A gente quer poder criar essa agência. Nós já fizemos esse discurso para o governador: use a nossa região para ajudar o Estado como um todo, para uma coisa que o Bernardo falava muito, que era desenvolvimento harmônico. Desenvolvimento harmônico. Não adianta uma região ser muito rica no Estado, enquanto outras são muito desfavorecidas, muito pobres. Isso não é bom. A gente precisa de um desenvolvimento harmônico. Como nós sofremos menos, há empresas, né, de regiões que foram devastadas. Bom, a gente tem espaço aqui, não é para fazer guerra fiscal interna, né? Ao contrário, seria até cruel. Ao contrário, é para oferecer alternativas para que o Estado possa retomar a sua pujança, retomar a sua economia. Nós queremos ser usados para isso e, claro, queremos também ficar com o nosso quinhão, né? Queremos nos desenvolver. Eu acho que o próximo prefeito tem que ter essa visão, essa capacidade de relacionamento, de criar redes, de gestão, né, de gestão, assim, em todos os sentidos, no sentido amplo, e de busca do fortalecimento, né, do nosso desenvolvimento econômico, mas com essa visão de sustentabilidade, né, de resiliência, que são tão necessárias nesse momento. É isso que eu ia te perguntar, porque o Pelotas virou também um símbolo, né, do PSDB, do governador Eduardo Leite. Quem, como e de que modo o PSDB está pensando em se posicionar aí na eleição municipal? A nossa ideia é manter aquela característica que eu te falei, que eu acho que foi muito apreciada pela população, né, que é a da renovação, né, trazer nomes novos para o jogo. A gente começou com 4 pré-candidatos aqui, e agora estamos com 2 pré-candidatos, né, duas pessoas mais, digamos assim, à frente, né, representando o PSDB. Uma é o deputado Daniel Tserziak, nosso deputado federal, é uma grande liderança da região, que também é jovem na política, né, ele está no 2º mandato de deputado federal, mas ele teve 2 anos de vereador, ele veio da área da comunicação e tem uma capacidade muito grande de comunicação com a população, uma empatia, e tem trazido muitos recursos para a região toda, não só para Pelotas, né? O Daniel aparece como uma liderança, muita gente fala nele como prefeito. Ele, claro que o nosso dilema é se vamos perder um deputado federal, né? Nós estamos nessa decisão aí junto com ele, porque, claro que isso é muito bom ter um deputado federal, ele já trouxe mais de 50 milhões de reais de investimentos para a cidade. E já tivemos o ex-deputado Luiz Henrique Viana, que hoje é secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, junto ao governador Eduardo Leite, o meu vice-prefeito Idemar Bars, que é inclusive presidente municipal do partido aqui, mas hoje, além do Daniel, aparece mais como um nome possível o Fernando Estima, que foi o diretor-geral da Portos RS, e que também tem essa característica, né? Ele é muito vinculado a Pelotas Rio Grande, ou seja, tem inserção regional, mas tem muita vinculação com Pelotas, foi um dos criadores da Fena Doce, quer dizer, o criador da Fena Doce foi o Bernardo, de novo, né? Tá aparecendo bastante aqui hoje o Bernardo, mas o Fernando teve entre aqueles empresários que levaram a Fena Doce para a iniciativa privada, que foi um acerto muito grande, não tinha que ser do poder público, né? E então está lá nos primórdios da festa que nos caracteriza, né? Foi nosso secretário de Desenvolvimento Econômico aqui, Desenvolvimento Econômico no governo do Eduardo, Turismo, e depois no meu também, de Turismo e Inovação. Construiu, né? Foi a pessoa que fez a última etapa e principal da constituição do nosso parque tecnológico, é um hub aqui de inovação muito poderoso. E tem essa característica aí de ser um gestor com relacionamento, com capacidade de criar redes,
Enfim, a gente tem bons nomes, né? E o mais importante é criar alternativas de futuro, né? Com renovação, mas com compromisso com alguns pilares fundamentais que a gente tem preservado, que é esse, primeiro, né, do respeito à democracia, do respeito ao pensamento divergente, da questão da ética, do investimento no social, mas a gente não vê como dicotomia o público e o privado, ao contrário, a gente vê nessa relação algo que pode ser muito produtivo. A gente vê também, não vê como dicotômica a questão do desenvolvimento econômico e do meio ambiente. Nós não temos como avançar se não conseguirmos unir essas duas partes, né, unir esses polos e gerar efetivamente desenvolvimento sustentável, que está cada vez mais na ordem do dia. Enfim, alguns compromissos que são fundamentais e que aí não importa tanto o nome, né, mas é a sequência de um projeto que vem dando certo, mas cada um imprime a ele o seu estilo. É um pouco isso. Prefeito, me dá um panorama agora, presidente do partido, né, sobre a preparação do PSDB para as eleições municipais no Rio Grande do Sul. O PSDB, né, ele administra grandes cidades, em Pelotas, Caxias, Santa Maria. A gente trabalha para poder ampliar o número de cidades importantes. O governador quer muito ter uma candidatura na capital, né, em Porto Alegre. Há pouco tempo administramos a capital com o Nelson Marquesan, fizemos um governo bastante inovador também, disruptivo, e acho que cada vez mais vai ser reconhecido por muitas atitudes, né? Então temos toda a capacidade de apresentar um projeto para Porto Alegre, mas também estamos focando muito nos médios e pequenos municípios. A gente tem estimulado as candidaturas, estávamos fazendo até a chegada desse desastre climático na Caravana 45, indo nas regiões, nos pequenos municípios, levando as nossas lideranças, fazendo formação de candidatos, né, e valorizando o partido. É isso que eu quero muito como presidente, né, poder me aproximar do partido no interior, aproximar as lideranças, né, estimular novas lideranças e renovar o PSDB. Né? Eu acho que o PSDB ele teve um momento de dificuldade nos últimos tempos no Brasil, perdeu o espaço, mas muito porque ele cresceu demais sem características muito claras. E acho que o nosso compromisso do nosso governador é esse, né, de dar as características, voltar a dar, né, recuperar o DNA, foi um pouco isso que ele fez como presidente nacional, recuperar o DNA do partido, um partido de reformas, um partido transformador, um partido democrático, um partido que dialoga com todos, que tem essa capacidade, e que lançou grandes políticas públicas no Brasil, e agora, mais recentemente, no Estado. Né? Então, é um pouco esse reencontro com essa origem, né, do PSDB, mas também com o futuro, né, olhando para o futuro com essa expectativa aí de renovação. E te parece que está aí, prefeito, olhando para o país, uma reconexão com o simbólico do PSDB, porque hoje, praticamente, no cidadão médio, ela deixou de existir, né? O ponto de reforço está aí, onde o governador acha, em reencontrar as origens, o DNA do PSDB, ou será que a pauta não haverá de ter mudado e o ponto estará em outro lugar, né? Lhe pergunto até porque, volta e meia, eu noto uma crítica confortável sobre a polarização, como se não tivesse um pouco de autocrítica, né? De onde se perdeu também. Eu não digo do PSDB, eu digo até da política como um todo, dos partidos mais moderados e tal. Queria lhe ouvir um pouco onde haverá de reencontrar, se é que conseguirá, o PSDB, esse simbolismo que teve durante tanto tempo. Eu acho que as pautas podem mudar. Né? Por exemplo, mudanças climáticas é a nova grande pauta. Mas eu acho que quando a gente fala em DNA, é coisa de princípios, né? E isso por exemplo, desenvolvimento sustentável é um princípio que está super agora em alta nesse momento. Mas eu sou uma que faço autocrítica. Eu acho que o PSDB e o PT são os grandes responsáveis pela polarização do país. Eles criaram, né, embora possa ter sido o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, para mim é um efeito dessa incapacidade que o PSDB e o PT tiveram de
de, digamos assim, viver a divergência político-partidária natural de uma forma mais saudável, mais construtiva, criando pontes, eventualmente. A gente pode fazer oposição, a gente pode competir, disputar eleições, mas nas grandes pautas de interesse do país, a gente tem que ser capaz de construir pontes. E acho que cada vez mais essas crises que a gente tem enfrentado, como pandemia, como essa agora, ambiental e climática, mostram isso, que quando a gente consegue dialogar com quem pensa diferente, entender o que pode nos unir eventualmente, que isso não nos diminui, não nos enfraquece, mas ao contrário, né, fortalece a cidadania, fortalece o Estado, né, no sentido amplo do termo, e acho que isso o PSDB, acho que porque cresceu muito, tinha gente de todos os tipos, de todos os matizes ideológicos no PSDB, gente de extrema-direita, até gente de centro-esquerda, ou até de esquerda, quer dizer, perdeu um pouco da sua personalidade ao longo desse processo, e acho que o PT também, vou falar menos do PT para não parecer que eu estou julgando o partido dos outros, mas com certeza o PT também foi sectário, foi incapaz de construir essas pontes, e isso resultou nesse ódio, numa política que não produzia tanto resultado, não entregava, e aí uma figura como Bolsonaro surgiu, lamentavelmente, e hoje estamos vivendo essa polarização que é útil para algumas lideranças gostam da polarização. Ela facilita as coisas para muita gente. Para nós, não. Para quem quer ter um discurso equilibrado, um discurso em que pode respeitar a divergência, dá trabalho. Fazer política, né, dá trabalho. Defender a democracia, manter a democracia, dá trabalho. Criar políticas públicas efetivas dá muito trabalho. O cômodo, né, o espaço cômodo da política cria monstros. Pode criar monstros, né? Então, é isso. Eu acho que o PSDB precisa, sim, fazer essa autocrítica. Eu faço muito. E recuperar aquele início lá. O seu início não era sectário, não era autoritário, não era... Era esse partido no qual a gente acredita, num partido democrático, que se relaciona com todos, pode ter as suas crenças, mas respeita as crenças dos outros. Prefeita, como política e ideias e princípios não existem sem nomes, né? Certamente a senhora terá um desafio aí de tentar também viabilizar um projeto político do governador Eduardo como potencial candidato a presidente. Eu sei que não é assunto de agora, mas o Brasil inteiro já olha para essa possibilidade, o Rio Grande também, e é um desafio que certamente a senhora também vai ter como dirigente partidário e, mais do que isso, como amiga e pessoa de confiança do governador Leite. Esse desafio virá aí na frente, né? Olha, espero que sim, Kleber. Digo isso como brasileira, como cidadã. Mas, obviamente, eu tenho um partido, ele é uma liderança do PSDB, ele é um amigo que eu tenho, então, realmente, estou comprometida, né, nessa análise, mas ela é parcial, absolutamente parcial, mas eu conheço muito o Eduardo, a sua capacidade, né, a sua competência, a sua ética, a sua decência, né? Ele é um sujeito do bem, e eu acho que o Brasil merece alguém como ele, com a sua serenidade, com esse jeito de fazer política, né? Um cara que desde que era criança já se envolvia, né? Já vibrava com a política, ele gosta da política e sabe fazer, sabe se relacionar, sabe respeitar, sabe dialogar, e tem coragem, né? O Brasil precisa de gente assim, com coragem, com ética e com capacidade. Então, eu torço muito por ele, independente, né, de carregar bandeiras aí partidárias. Eu acho que o Brasil merece, né, um líder como o Eduardo. Enfim, vamos ver se isso vai se viabilizar, né? Porque agora, talvez, eu acho que ele está muito comprometido com o Rio Grande do Sul, que precisa ser reconstruído. Claro. E eu conheço o Eduardo, eu sei o quanto isso para ele agora virou missão de vida. Então, eu nem sei se ele realmente vai se viabilizar nas próximas eleições, mas como ele é muito jovem, né, e tem muito tempo aí pela frente, eu espero que um dia a gente possa ter ele ou algum líder como ele, né, para governar o nosso país. E para fechar, prefeita, lhe agradecendo, o que a ex-prefeita Paula está imaginando fazer em 2025? Presidir o PSDB ou o que mais?
Certamente presidir o PSDB, essa é uma missão que me deram, aliás, muito honrosa, nunca imaginei, né? Eu nunca fui tanto da vida partidária, assim, está sendo um desafio, mas que eu estou apreciando muito. Mas eu não costumo, Kleber, fazer planos, assim, com muita... Planejamento é muito importante na gestão pública, mas na vida pessoal e política eu não planejo tanto, assim, não é uma característica minha. Então, eu vou esperar, eu tenho um vínculo com a Universidade Federal de Pelotas, sou professora do Centro de Letras e Comunicação, professora da área de francês e literatura francesa, e o meu vínculo é esse, né? No dia 2, porque dia 1º é feriado, né? Mas no dia 2 de janeiro de 2025 eu tenho que bater na porta da universidade e me apresentar. Mas, assim, em relação à vida política, eu gosto também da vida pública, da vida política, eu acho que sempre tem um dia que tu tens que compreender, né, que é o encerramento. Mas acho que talvez não tenha encerrado para mim ainda, se bem que quem decide isso, né, é a população, no caso da vida pública, mas é possível que eu ainda concorra, mas aqui ainda não sei, vai depender muito das contingências, então eu vou um pouco assim, não deixa a vida me levar. O que eu quero mesmo agora, como a minha missão, é terminar bem o meu mandato de prefeita, fazer as entregas que a gente ainda tem por fazer, que já estavam comprometidas com a população de Pelotas, e, sobretudo, acompanhar essa reconstrução, esse início, né? Estar ao lado das pessoas que sofreram, que tiveram prejuízo, perdas, e estar ao lado da cidade, né, que vai se recuperar desse baque. E estar ao lado, né, do Rio Grande do Sul, né, fazendo tudo para que o Rio Grande do Sul, nosso estado, possa também se reconstruir mais forte, mais resiliente do que nunca. O Leite aprendeu francês contigo, não? Porque de vez em quando eu vi que ele arranha no francês também, né? Não, ele não aprendeu comigo, com uma professora minha, foi minha professora e foi dele também, a Maria Laura Maciel Alves, grande professora de francês. Pelotas tem uma tradição, né? Tem grandes professores de francês aqui. Legal. Prefeita Paula, obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção, pela tua resiliência aí no meio de tantos desafios, né? Um beijo grande para toda a nossa comunidade de Pelotas e vamos em frente, né? Vamos em frente. Muito obrigada, Kleber, pela oportunidade, pela boa conversa e até a próxima. Até a próxima. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.